Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, uma breve palavra sobre este evangelho que nós acabamos de ouvir, a passagem segundo Marcos, que nos narra a cura de um surdo-mudo que acontece numa região pagã. Veja que Jesus se dedica àqueles que sofrem, aos que são desprezados pela comunidade. Ele cura este surdo-mudo, proporcionando a ele a oportunidade de viver e de viver em comunidade, de ser inserido novamente na comunidade a qual pertencia, porque na época de Jesus as doenças eram entendidas como sinal de impureza, e por isso um surdo-mudo, ele era desprovido da fala e da audição, ele estava desprovido da sua autonomia. Então ele tem dificuldade de se comunicar, de estabelecer relações. E como eu disse, do ponto de vista religioso de Israel, um surdo-mudo era, de forma notória e pública, um impuro, um pecador que carregava consigo uma maldição, porque um problema físico que impedisse um homem de escutar a lei, de escutar a palavra, era vista como um castigo especial de Deus. E além disso, nós também sabemos que provavelmente esse surdo-mudo era pagão, e os pagãos, para os judeus, para a teologia judaica da época, não podiam aí contar com a salvação de Deus, eram pessoas de segunda categoria, desprezadas pelos judeus. Então nós ouvimos na perícope evangélica nos dizer assim: trouxeram-lhe um surdo que mal podia falar. Observe, minha gente, que o surdo-mudo, ele não vai até Jesus por iniciativa própria, mas ele é conduzido por pessoas aqui desconhecidas, anônimas. É necessário que alguém o leve, que alguém o apresente a Jesus, que o impulsione para esta vida nova de amor e de comunhão que ele ainda não conhece. O escritor sagrado nos revela então o papel central da comunidade cristã. Aqueles que já descobriram Jesus, que o escutaram, que se deixaram transformar pela sua palavra e que aceitaram segui-lo, devem testemunhar esta experiência e levar os outros a terem também um encontro com Jesus. Frente a frente com o homem, Jesus realiza então um milagre, com o intuito de salvá-lo. O Evangelho nos descreve que a cura desse surdo-mudo por Jesus é como que um ato de criação divina. Ao isolar o homem da multidão, colocar os dedos nos ouvidos dele e fazer saliva com a qual toca a língua, Jesus reproduz o ato criador de Deus, que moldou o homem à sua imagem e lhe deu vida. Os gestos de Jesus, como de tocar os ouvidos e a língua com a saliva, evocam esses relatos bíblicos da criação, simbolizando a infusão, a comunicação da vida divina ao homem. Então, dessa maneira, o nosso evangelista, São Marcos, apresenta a cura
como esse ato de criação, onde Jesus, por meio do seu poder divino, regenera o homem, permitindo a este surdo-mudo ouvir a palavra de Deus e a se comunicar com os outros e também anunciar esta palavra. A cura é um sinal da missão de Jesus, que veio trazer vida nova aos seres humanos. Também gostaria de fazer uma segunda abordagem para essa nossa homilia de hoje, porque também podemos ouvi-la e entendê-la numa outra dimensão, ressaltada pelos padres da igreja, que é também muito importante aos tempos em que nós vivemos, porque nós temos ali um surdo-mudo, e Jesus obviamente cura a surdez física desse homem, mas além da surdez física, nós somos confrontados com a surdez espiritual, uma incapacidade de ouvir a voz de Deus em meio ao barulho incessante do nosso mundo moderno. Estamos tão imersos diante de muitas distrações e que frequentemente a mensagem divina, a mensagem de Deus nos parece distante, ultrapassada e por muitas vezes irrelevante. Com essa perda da capacidade de ouvir a Deus, perdemos também a habilidade de falar com Ele, de falar com Deus, o que afeta de forma profunda a nossa percepção da realidade e limita o horizonte da nossa existência. O Evangelho relata que Jesus, ao curar esse surdo-mudo, pronunciou a palavra éfata, que significa abre-te. Esse gesto de Jesus não pertence apenas ao passado, a esse fato narrado pelos evangelhos. É um ato que ele continua a realizar em nossos dias, especialmente nos sacramentos, especialmente no sacramento do batismo, porque no batismo Cristo toca os nossos ouvidos e nos convida a nos abrirmos para a escuta de Deus, capacitando-nos a falar com Ele e sobre Ele. No entanto, minha gente, o batismo, ele não é um ato mágico, mas ele é o início de uma caminhada de fé, que demanda um crescimento contínuo. À medida em que nós caminhamos na fé, somos chamados a desenvolver melhor, a melhorar a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, permitindo que essa relação transforme a nossa visão de mundo e nos conduza a uma compreensão mais profunda do ser humano, da criação e do próprio Deus. Assim, meus irmãos, o desafio que o Evangelho nos apresenta é duplo: seguir o exemplo de Jesus, cuidando daqueles que mais necessitam, como ele mostra a sua caridade, a sua preocupação pela pessoa humana, mas ao mesmo tempo devemos abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus, permitindo então que Deus guie o nosso agir e ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos ser
homens, criaturas que são capazes de ouvir a palavra de Deus, de falar com Deus, de estabelecer um diálogo com Deus, a fim de que possamos ser mais santos, cristãos melhores, porque os nossos ouvidos estão abertos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A nossa boca também está aberta para falar com Deus, não é? Pela oração, pelas nossas atividades também espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,